Beleza, moçada? Então, vamos lá para o assunto da aula de hoje. Vou dividir aqui a tela. Você que acompanha sempre pelo livro, que é importante se acompanhar pelo livro, a gente está falando, vai começar hoje a falar do módulo 4, né? Isso aí, módulo 3. Módulo 3 a gente viu muito rápido. Módulo 3 falava sobre mecânica vetorial, a gente precisa muito pouco para isso aqui agora, ok? Mas precisa. Então, é assim, você que está com o livro na mão, a gente vai para o módulo 4 agora. A gente vai andar o 4, o 5. A gente vai demorar um tempo. O 5 é imenso, velho. 4, 5 e 6. Ok? São os módulos agora. Então, a gente já praticamente encerra boa parte do primeiro ano nesse daí, porque... Bom, vamos lá. Então, o 4, que ele tem poucas páginas, mas ele tem muito assunto, ele fala do quê? Ele fala dos movimentos bidimensionais. Tá? O que é um movimento bidimensional? Preste bem atenção. As dimensões euclidianas, elas são 3, certo? A altura, a largura e a profundidade. Do ponto de vista cartesiano, a gente pode representar essas 3 dimensões. Vou passar um álcool em gelzinho aqui. A gente pode representar essas 3 dimensões em eixos, em coordenadas x, y e z, ok? Quando nós trabalhamos a bidimensionalidade, nós só vamos trabalhar 2 dimensões. De forma cartesiana, nós vamos trabalhar as coordenadas x e y. X representa qualquer medida na horizontal e y representa qualquer medida na vertical, tá? Então, o zero na horizontal é a superfície. Tudo bem? Então, para cima a gente conta valores positivos, para baixo nós contamos valores negativos. Só quando é que a gente vai contar para baixo? Vocês já ouviram falar de uma história de tal lugar a nível do mar? O nível do mar é uma referência, ou seja, quando você afunda no mar, você está descendo uma altura negativa, tudo bem? Ou seja, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, quando você estudar hidrostática, você vai ver que quando existe a pressão hidrostática ela é sempre representada em módulo, mas na verdade ela é negativa, porque você tem a ver com a altura, você vai descer em profundidade, você vai para valores negativos, mas isso daí não vamos falar agora, ok? Vamos falar depois, é o último assunto que é a hidrostática, tá? Então, a gente continua aqui nos movimentos bidimensionais. Então, eu ando na horizontalidade, tudo bem? Eu ando em cima do eixo X. Ando na verticalidade. Eu ando no eixo Y. Tudo bem? Então, a partir de então, a gente vai representar o nosso espaço como sendo um espaço bidimensional, tá? E aí, nós tínhamos os movimentos monodimensionais, ou seja, que andavam em uma única dimensão. E aí nós dividimos da seguinte maneira. Movimentos horizontais. Tínhamos o movimento uniforme e o uniformemente variado, ok? Porque na horizontal eu posso ter ou não ter a ação de uma aceleração. Agora, quando eu trabalho movimento na vertical, que foi o último assunto dessa última prova, movimentos verticais próximo da superfície da Terra, próximo da superfície da Terra, existe a aceleração gravitacional. Ou seja, se eu subir ou se eu descer, eu estou sujeito a uma aceleração. Quando eu estou subindo, essa aceleração está me retardando. Quando eu estou descendo, essa aceleração está me acelerando. Tudo bem? Então, sempre há uma resistência maior para subir, porque você está indo contra a aceleração natural da gravidade. Tá, beleza? Tranquilo aí? Então, nos movimentos verticais, sempre ele ocorre com a ação de uma aceleração. Nos movimentos horizontais, eles poderão ou não ter uma aceleração. Se ele tiver uma aceleração durante ao longo do período, aí a gente diz que ele é um movimento uniformemente variado. Se ele não tiver, ele é uniforme, ele obedece às leis do movimento uniforme. Tá, beleza? Agora, quando eu chamo de bidimensional, não tá aí,
Bidimensional quer dizer que ele vai acontecer nas duas dimensões simultaneamente. Olha só que coisa, simultaneamente. Pessoa, por que tem um Pokémon desenhado atrás de ti? Olha lá, por exemplo. Então aqui, deixa eu botar aqui na... Parar de dividir. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para ti poder enxergar, tá? Então, acho que agora tu tá vendo a totalidade da imagem. E aí é o seguinte, vamos supor uma situação aleatória, né? Pokémon. O cara vai lá e joga uma bolinha. Ele só jogou, ele jogou para frente, né? Pikachu, eu te escolho. Então o cara jogou a Pokébola, certo? Antes de pular um Pikachu, o que acontece? Ele jogou na horizontal, certo? Só que, naturalmente, houve uma aceleração para baixo, que foi entortando. Veja, a bolinha caiu em cima de algum Pokémon, né? Então, quando ela cai, ela caiu sob a ação da gravidade, mas ela estava indo para frente e para baixo. Tudo bem? É igual você tá no ônibus, você fazer o errado, você jogar uma bolinha de papel para frente, aí ela vai cair para frente e para baixo. Pessoal, dá para cair para frente e para cima? Meu filho, se tu inverter a gravidade, até que dá, ok? Rapazes, o cara vai no banheiro de noite, existe uma força empurrando o negócio para frente, mas ele cai para baixo também. Então o homem ele tem que ter meio que mira laser, né? Acertar a parada ali, porque existe a ação da gravidade, gente. Então qualquer coisa que vai na horizontal, ele está sujeito à ação da gravidade. Um atirador de elite, o cara tá lá, ele mira, né? Ele tá mirando lá parado, a bala, por menor que seja a massa, ela é sujeita à ação da gravidade. Então ela vai curvar para baixo. E o cara tem que ter noção disso daí. A gente chama isso aí em física de balística. Você já deve ter ouvido falar isso, tá? Então a balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis que se movem de forma bidimensional, tá? Pessoa, eu vi um jogo de futebol aí e tal, que o cara bateu na bola, a bola foi, subiu, desceu e curvou pro lado. Diabo é isso? É tridimensional. Existe um terceiro elemento aí, que é o chamado efeito Magnus. Não vamos falar de 3 dimensões, só 2, ok? Então eu vou voltar para aquela nossa tela lá, do quadro, né? E aí a gente vai continuar com essa parada aí do movimento em 2 dimensões, tá? Então vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, já voltou para a tela de vocês, movimentos bidimensionais, capítulo 1 desse módulo, né? Vamos para a página que segue aí, né? Então, similar ao que está acontecendo aqui atrás com o Pokémon, né? Você tem uma bolinha, essa bolinha ela foi lançada horizontalmente, mas existe a ação da gravidade na vertical. Vamos lá. No momento em que eu lanço algo, então eu vou pegar aqui, sei lá, não tem bolinhas de papel aqui. Imagina que eu jogo uma bola de papel. Pega uma bola de papel aí e joga para frente, ok? Quando eu perder o contato com a bola, quando ela sair da minha mão, não existe mais ação de força. E aí você já estudou no ano que todo corpo livre de ação de força, se ele não ficar em repouso, ele vai estar em MRU. Ou simplesmente MU, ele vai estar em movimento uniforme, tá? Então, no momento que eu solto, o objeto segue em movimento uniforme. Ou seja, no movimento cuja velocidade ela é constante. Então, olha só, eu vou dividir aqui meu movimento em 2 eixos, certo? Um eixo horizontal e um eixo na vertical, e vamos ver o que acontece, certo? Então, olha, o meu eixo vertical, eu chamo isso de eixo Y. O meu eixo horizontal, eu chamo de eixo X. Então, ele se movimenta tanto na vertical quanto na horizontal. Só que na minha vertical, vamos lá entender, o meu movimento, ele não tem aceleração. Pessoal, por que não tem aceleração? Porque não tem nada
nada empurrando, gente. O movimento, o corpo, ele tende a continuar o seu movimento por inércia. Essa é a primeira lei de Newton, tá? Então, essa esferinha, ela continua na horizontal, ela vai ter um negócio chamado V0, tudo bem? V0, ou também chamado de V0x, ou Vx, simplesmente. Certo? Deixa eu apagar essa bagaça aqui. Fazer uma bolinha decente. Tá? Vou fazer de verde. Não vou fazer de verde, vou fazer de vermelho. Então, veja. Então, eu tenho o V0, que vai ser minha velocidade horizontal. Então, na horizontal, as coisas acontecem em movimento uniforme, tá? Ou seja, a velocidade desse meu movimento na horizontal, ela será constante, tá? Então, tudo que acontecer na horizontal, toda análise, ela é de velocidade constante. Que análise eu posso ter, gente? Simples. Ele vai percorrer uma certa distância na horizontal. Vamos lá, o cara está caindo para frente, está caindo para baixo, tá? Então ele atinge ele tem um certo alcance, tá? É por causa do Sírio ou São João, que a gente não teve, né? Tem aquela brincadeirinha do cara jogar uma argola, né? Joga uma argola, a argola engata numa garrafa e tal. Então você tem que medir o tanto de velocidade inicial que você dá para poder ter um certo alcance, dependendo da altura. Então, tem todo um cálculo mental que você faz para poder ganhar o prêmiozinho lá, sei lá, uma canjica. Então, assim, na horizontal, as coisas se dão em movimento uniforme. Aí eu tenho o seguinte, o meu deslocamento, vamos lembrar aí lá na cinemática, como é que funcionava lá? Naquela cinemática unidimensional, onde você tinha apenas uma dimensão, claro. Bora relembrar o que temos de equação do MU. Então, no MU, você tem a velocidade média. Essa velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? E nós temos a nossa função horária. S0 mais VT. Beleza. Como é que vai mudar para o nosso movimento uniforme? Simples. O meu S, ele vai ser o meu deslocamento ao longo do eixo X. Então, ele vai se chamar alcance. O meu alcance vai ser S0. O meu S0, eu sempre conto do meu referencial 0. Então, eu corto. Tá? Me sobra a velocidade e o tempo. Quem é a minha velocidade? A minha velocidade, eu vou chamar ela de Vx. No livro, ela está sendo chamada de V0. Tá? Só por que Vx? Por que V0? V0 porque é a velocidade que ela começou, mas ela nunca vai mudar. A gente representa V0 e V, geralmente, quando há variações. Tá? Eu chamo de Vx porque ela é uma velocidade no eixo X. E o que acontece? Ela é constante. Então, 0, 1, 2, 3, a gente põe quando as coisas mudam, são variáveis, né? Agora, o X, ele pode se comportar de forma constante ou variável. No meu caso, sempre será uma constante. Então, eu chamo só de Vx, tá? Então, a minha equação vai ser Vx vezes o tempo. Ok? Então, essa é minha função horária do meu movimento bidimensional chamado lançamento horizontal na minha análise horizontal, tá? Então, na horizontal, ele se comporta em MU. Beleza? Tranquilo aí? Como é que se comporta na vertical? Vamos lá para a vertical. Vamos lá. Na vertical, veja só, ele já não é mais um movimento uniforme. Por quê? Porque na vertical ele está sob a ação da gravidade. Beleza? Então vamos lá. Então, sob a ação da gravidade, os movimentos mudam e ele funciona como se fosse uma queda livre. E só uma queda livre, o cara cai na vertical. Aí é que tá a jogada, mano, velho. Existe
o primeiro princípio de relatividade chamado relatividade galileana, ou também chamado de princípio da simultaneidade. Olha só, no princípio da simultaneidade galileana, eu posso tratar o movimento bidimensional como se fossem dois movimentos que não tivessem nada a ver um com o outro, ok? Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Você está dentro de um ônibus, isso eu já falei na sala de aula, né? Você está dentro de um ônibus, está sentado, você está em repouso em relação a todos os referenciais dentro do ônibus, ok? Mas você está em movimento em relação aos referenciais fora do ônibus, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que do alto do teto do ônibus se desprenda um parafuso. Você que está dentro do ônibus, você que está enxergando o movimento, você está em repouso em relação a esse referencial, a trajetória vai ser uma linha reta. Mas a visão de quem está lá fora, ele vai ver um arco de parábola. Tudo bem? Por quê? Porque ele soltou, o corpo ele tende a permanecer naquela mesma posição, ele vai obedecer a primeira lei de Newton, porque ele está livre de ação de força. Mas ele tinha uma velocidade antes na horizontal. Ele continua tendo a mesma velocidade na horizontal. Só que agora ele vai aumentando a sua velocidade na vertical. Tudo bem? Ele continua um movimento com velocidade constante na horizontal. Então, você vê como se fosse uma linha reta, porque ele está se deslocando na horizontal junto com você. E você vê o cara lá de fora, ele não tem essa velocidade, então ele vê como se fosse... Ele vê o movimento que tu não vê. Por que tu não vê esse movimento? Porque tu tá dentro, tá? Eu vou mandar no grupo depois um gifzinho lá, ou um vídeo, deixa eu ver o que pesa menos, do movimento do Sol visto de fora do sistema solar. Movimento do Sol e dos planetas visto de fora do sistema solar. Se geralmente vem o movimento do Sol ali parado, os planetas girando ao redor do Sol. Mas se já pararam para pensar que o Sol também se move, o Sol se move e os planetas giram ao redor do Sol enquanto o Sol se move. Como será que é esse movimento dos planetas ao redor do Sol, sendo que o Sol está puxando com ele os planetas, certo? Então, às vezes a gente tem que pensar de forma fora da caixinha, né? Pensar, e é um pouquinho complicado isso, você tem que ter uma visão muito bacana. Tem um livro que não tem nada a ver com física, né? Ele vende na Americana, está na seção de livro de autoajuda, embora eu não classifique ele com autoajuda. Ele se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Ele fala da questão do comportamento diferenciado do cérebro. O cérebro do homem, como funciona, não estou sendo machista, e o cérebro da mulher, como funciona. Ele defende a seguinte teoria: a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem, se fizer, dá merda. E o homem, ele consegue ter uma visão geométrica, coisa que a mulher, às vezes, dá merda, né? Então, por exemplo, a gente sai, você observe isso, seu pai e sua mãe, se alguma coisa, alguma vez acontecer, seu pai olha, por exemplo, um fogão, uma geladeira e tal, e ele pensa no espaço que você tem em casa e diz, dá ou não dá. A mulher não tem dimensão, ela tem que medir, tá? Estatisticamente falando, os testes de baliza do Detran reprova-se mais mulheres do que homens. Parece que o homem tem aquela dimensão espacial que a mulher tem, mas ela demora a desenvolver. O homem também pode fazer várias coisas, mas ele demora a desenvolver. Então, é uma coisa... existe o nato e existe o adquirido. Então, o homem tem que adquirir essa habilidade que não é nata dele, a mulher também, tá? E essa questão da visão geométrica dentro da cinemática, interessante é que a gente vê dentro das universidades que as mulheres, quando elas aprendem, elas nunca esquecem. O homem, toda vez que faz alguma cagada, ele não põe em prática o que ele sabe na teoria. E aí, assim, a gente vê essa análise geométrica, que ela é necessária que vocês tenham essa ideia geométrica aí. Então, voltando.
O cara que está de fora, ele vê o que o cara que está de dentro não vê, tá? Isso vale para muitas coisas, certo? Aqui no movimento não vai ser diferente. Então, o meu movimento visto de fora, no lançamento horizontal, na vertical, ele tem que ser analisado como um movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. MUV. No MUV, nós temos 3 funções horárias definindo, tá? Que são V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E temos a equação de Torricelli, né? V quadrado, V0 quadrado, mais 2A, delta S. Ou D, né? Tanto faz. E aí, quando nós falamos o seguinte, mas na vertical, a aceleração é a gravidade. Então, tem algumas coisas que mudam, verdade. O que é que muda? Não tem velocidades iniciais, ok? Então, todos os lugares onde tem as velocidades iniciais irão cortar. Na queda livre, que foi o último movimento, era redundante eu dizer que cai na vertical, né? Então, eu não precisava diferenciar entre velocidade x e velocidade y. Bom, voltando. Então, aqui não, velho. Aqui eu preciso fazer diferença entre x e y. Olha só. No meu caso, a minha velocidade que está acontecendo agora é uma velocidade y, tudo bem? Que no meu movimento, olha só, por isso que aqui está descrito dessa maneira, veja. VY é igual a GT. Da onde veio isso? Veio daqui, ó. Eu não cortei isso, cara. Aí sobrou VY. Esse V é um V vertical. Ele é Y igual o A. Quem é o A na vertical? O A na vertical é a gravidade. Então, GT. Beleza? Primeira função horária. Vamos construir as outras. O S0, ele corta. E o S acaba sendo a altura. Tudo bem? Pessoal, por que eu não represento SY? Porque não há necessidade, gente. Eu vou diferenciar os espaços da seguinte maneira. H para altura, height em inglês, né? L para o comprimento, length em inglês, tá? Então, a altura vai ser representada por H e L vai representar a horizontal, sempre, sempre, ok? Então, habilidade 17 do Enem, você tem uma linguagem específica e científica, tem que sacar ela, tem que saber ler os signos, tá? Então, a altura é igual, esse cara cortou, sobrou de lá, ou seja, G, que é a aceleração, T quadrado sobre 2. Deu para entender? Então, a nossa primeira função na vertical, segunda função na vertical. Temos uma terceira função na vertical. Na vertical não tem mais função, só tem uma equação aqui, ó. Torricelli. Como é que vai ficar a Torricelli? Bom, cortei esse cara é o G, esse cara é o H. Então, vai ficar V y ao quadrado 2G H. Pronto, morreu. Então, só para a gente totalizar. Isso aqui é na vertical. Tudo bem? Se eu considerar meu movimento em análise vertical. Se eu considerar meu movimento em análise horizontal, só tem uma função para definir o alcance, tá? Só que o que essas equações, as funções horárias, o que elas vão ter em comum? O T, tá?
O tempo que ele demora para cair é o tempo que ele demora para atingir um certo alcance. Então, em algumas situações, eu vou precisar de um sistema para resolver uns problemas aí de movimento bidimensional. Eu estou ficando com medo, esse negócio é difícil. Não é difícil, não. Difícil é baixar a curva do do contágio agora, né? Mas isso daí não é difícil, ok? É treino, tá? E para tentar treinar, a gente vai resolver começar a próxima aula com uma questão. Então vamos lá. A galera que faltou hoje é aconselhável que assista o vídeo dessa aula. Eu vou colocar no grupo. Os demais assistam de novo. Eu aconselho, tá? Porque é um pouco complicado de se entender, mas na medida que você vai exercitando, a gente consegue resultados bons. Aí quem quiser já se antecipar no spoiler da próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar inicialmente, vamos começar lá com a questão 2. 2? Não, pera lá. Ó, a gente vai começar pela questão 1, porque vamos resolver a 1 e a 2 logo na outra aula, tudo bem? A 2 é um caso muito simples, a 2 é um caso de um avião e tal, beleza? E a gente vai resolver ela. Tente resolver pelo menos só um em casa. Se quiser tentar 2, fica à vontade, ok? Mas vamos resolver pelo menos a 1. E é isso, gente. Então, quinta-feira a gente se encontra de novo. Tu tá com fome, teu estômago tá criando dente, tá roendo a ele mesmo. E aí a gente se encontra na quinta-feira mesmo, ok? Partida 6, talvez essa semana eu já passe, já comece a passar alguma coisa de atividade aí. Você sabe que é importante você ter as atividades, porque aí vai que tu dá, sei lá, algum deslize na prova, que eu acho que não acontece com vocês. Vocês são uma turma de moleque muito safo, vocês se deram bem nessa prova, e nas próximas eu espero que se dê bem também. Tá, beleza? Os que não tiraram uma boa nota, vamos nos esforçar um pouco mais, é possível. Mesmo em período de pandemia, vocês têm muito mais consciência que muita gente, beleza? Então, é isso, a aula de hoje. Fim de papo. Não fica por aí, não fica aí postando foto no sal e tal. O que tu vai levar é o sal, bicho. Não fica na rua. Fica em casa, maluco. Ok. Alguém falando alguma coisa? Não. Beleza, perna, então todos dispensados. Vamos almoçar. Tchau.